Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da primeira parte de Números. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra. A esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Nazon, filho de Aminadab; de Issacar, Netanel, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Udeuel; de Naftali, Airá, filho de Enã. São esses os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que são designados por nome, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim este os contou no deserto de Sinai. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Ruben, eram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Gade, eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Judá, eram 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Issacar, eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Zebulon, eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500. E dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Manassés,
eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Benjamim, eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Aser, eram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Naftali, eram 53.400. São esses os que foram contados por Moisés e Arão, e pelos príncipes de Israel, sendo estes 12 homens, e representando cada um a casa de seus pais. 45. Assim todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra. 46. Sim, todos os que foram contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de e seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor dissera a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis, e o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não suceda acender-se ira contra a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da revelação, se acamparão. Ao lado oriental, se acamparão os do estandarte do arraial de Judá, segundo os seus exércitos, e Nazom, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. 4. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. Junto a eles se acamparão os da tribo de Issacar, e Netanel, filho de Zuar, será o príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. Junto a ele se acamparão os da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel,
será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Para a banda do ocidente estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos. E Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. 19. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. Junto a eles estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados o arraial de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. Para a banda do norte estará o estandarte do arraial de Dan, segundo os seus exércitos. E Aiezer, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. Junto a eles se acamparão os da tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naftali. E Airá, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan eram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais segundo os seus exércitos eram 603.550. Os levicampo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. Foram contados entre os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Acamparam-se segundo os seus estandartes e marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Estas, pois, eram as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação, diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. 9. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. De todo lhes são dados da parte dos filhos de Israel. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais.
meus serão. Eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados, eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da revelação, o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e o reposteiro com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens de 1 mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo para a banda do norte. Por designação, os filhos de Merari terão a seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences, com todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Diante do tabernáculo, para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de 1 mês para cima, eram 22.000. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Moisés, pois, contou, como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor.
pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, receberás por cabeça 5 siclos. Conforme o ciclo do santuário os receberás. O ciclo tem 20 geiras. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro da redenção dos que excedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, de todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda da revelação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos entrarão, e abaixando o véu do reposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho. Por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de golfinhos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas e os cântaros para as ofertas de libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estender-lhe-ão por cima um pano de carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de peles de golfinhos, e meterão à mesa os varais. Então tomarão um pano de azul, e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus cinzeiros, e todos os seus vasos do azeite com que o preparam. E o envolverão, juntamente com todos os seus utensílios, em uma coberta de peles de golfinhos, e o colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com uma coberta de peles de golfinhos o cobrirão, e lhe meterão os varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, envolvê-los-ão num pano de azul, e cobrindo-os com uma coberta de peles de golfinhos, os colocarão sobre os varais. E, tirando as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura. Colocarão nele todos os utensílios com que o servem, os seus braseiros, garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E sobre ele estenderão uma coberta de peles de golfinhos, e lhe meterão os varais. Quando Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabarem de cobrir o santuário e todos os seus móveis, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Isto é, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Não cortareis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e o seu cargo, mas eles não entrarão a ver, nem por um momento, as coisas sagradas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma também a soma dos filhos de Gersom, segundo as casas de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50 os contarás, a todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos Gersonitas, ao servirem e ao levarem as cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua coberta, a coberta de peles de golfinhos, que está por cima, o reposteiro da porta da tenda da revelação, as cortinas do átrio, o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor,
as suas cordas e todos os instrumentos do seu serviço. Enfim, tudo quanto se houver de fazer no tocante a essas coisas, nisso hão de servir. Todo o trabalho dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu serviço, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis os cargos em que deverão servir. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da revelação, e o seu trabalho estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, contá-los-á segundo as suas famílias, segundo as casas e seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 os contarás. A todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho da tenda da revelação, este será o seu encargo, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação. As armações do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do átrio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus objetos, e com todo o seu serviço, e por nome lhes designareis os objetos que ficarão a seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo as casas e seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias eram 2.750. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, eram 2.630. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, aos quais contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todos os que entraram no serviço para trabalharem e para levarem cargas na tenda da revelação, os que deles foram contados eram 8.580. Conforme o mandado do Senhor foram contados por Moisés, cada qual segundo o seu serviço e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor lhe ordenara. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todo o que está oriundo por ter tocado num morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora. Sim, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o seu arraial, no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, lançando-os para fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, e tornando-se assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido, e pela sua culpa fará plena restituição, e ainda lhe acrescentará a sua quinta parte,
e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem se possa fazer a restituição pela culpa, esta será feita ao Senhor, e será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que se fizer expiação por ele. Semelhantemente, toda oferta alçada de todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, que estes trouxerem ao sacerdote, será dele. Enfim, as coisas consagradas de cada um serão do sacerdote. Tudo o que alguém lhe der, será dele. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Se a mulher de alguém se desviar pecando contra ele, e algum homem se deitar com ela, sendo isso oculto aos olhos de seu marido e conservado encoberto, se ela se tiver contaminado, e contra ela não houver testemunha, por não ter sido apanhada em flagrante, se o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado, o homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem porá incenso, porquanto é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará a mulher chegar, e a porá perante o Senhor, e o sacerdote tomará num vaso de barro água sagrada. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e lhe porá na mão a oferta de cereais memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes, e o sacerdote terá na mão a água de amargura, que traz consigo a maldição, e a fará jurar, e dir-lhe-á: Se nenhum homem se deitou contigo, e se não te desviaste para a imundícia, violando o voto conjugal, sejas tu livre desta água de amargura, que traz consigo a maldição. Mas se te desviaste, violando o voto conjugal, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote, fazendo que a mulher tome o juramento de maldição, lhe dirá: O Senhor te ponha por maldição e praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir-se a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água que traz consigo a maldição entrará nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir-se a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Então o sacerdote escreverá estas maldições num livro, e na água de amargura as apagará, e fará que a mulher beba a água de amargura, que traz consigo a maldição. E a água que traz consigo a maldição entrará nela para se tornar amarga. E o sacerdote tomará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes, e moverá a oferta de cereais perante o Senhor, e a trará ao altar. Também tomará um punhado da oferta de cereais como memorial da oferta, e o queimará sobre o altar, e depois fará que a mulher beba a água. Quando ele tiver feito que ela beba a água, sucederá que, se ela se tiver contaminado e tiver pecado contra seu marido, a água, que traz consigo a maldição, entrará nela, tornando-se amarga, inchar-lhe-á o ventre, e a coxa se lhe consumirá. E a mulher será por maldição no meio do seu povo. E, se a mulher não se tiver contaminado, mas for inocente, então será livre, e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, no tocante à mulher que, violando o voto conjugal, se desviar e for contaminada, ou no tocante ao homem sobre quem vier o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher. Ele apresentará a mulher perante o Senhor, e o sacerdote cumprirá para com ela toda esta lei. Esse homem será livre da iniquidade. A mulher, porém, levará sobre si a sua iniquidade. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração.
Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.